1 Samuel capítulo 1, versículo 1, diz assim, vamos estar lendo alguns versículos aqui, amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito, fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente te atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Amém? Eu quero ler até aqui. Nós estamos diante de uma personagem muito conhecida. Provavelmente a maioria de vocês já ouviram muito falar sobre Ana. Ela foi mãe só do profeta Samuel, um homem muito importante, em que a Bíblia já mencionou. Em Jeremias 15:1, ele é posto no mesmo patamar de igualdade com Moisés, quando Deus diz: olha, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, eu não ouviria este povo. Num outro contexto, uma outra situação. E esse profeta Samuel, ele foi um homem muito usado por Deus. Ele recebeu um chamado triplo, né? A gente chama a tríplice coroa. Sua atuação como profeta, como um legislador, um juiz, e como sacerdote, fazia dele alguém muito importante. Ele é a pessoa que faz a transição de um momento muito crucial na história de Israel, que foi a passagem do governo teocrático ao governo monárquico. Ele unge os 2 primeiros reis de Israel, Saul, depois Davi. Deus usou ele poderosamente. Ele é chamado em um momento de apostasia espiritual. É chamado
por Deus durante sua mais tenra idade. Deus não esperou que ele crescesse, que ele atingisse uma certa idade, para que Deus se revelasse a ele, não. E isso me faz entender que existem situações que Deus precisa te usar agora, urgente. Deus não pode esperar o teu bem-estar para que ele se revele a você. Deus não pode esperar a sua disponibilidade para que ele cumpra os seus propósitos, não. Ele precisa te usar agora, e se você não estiver disponível, ele vai levantar outro. Sempre vai haver alguém disponível. E nós precisamos entender que não somos insubstituíveis diante de Deus. Ao longo da história bíblica é assim. Ao longo da história bíblica é assim. Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, um legislador, um homem que via Deus face a face, um homem que quando ele saía do monte que fumegava, meu irmão, o monte pegava fogo, chicote de trovão e fogo e fumaça, o pau quebrando lá em cima, e ele saía cheio de fogo, cheio de unção, o rosto dele resplandecendo, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele. Um grande homem. Mas quando Deus o chama, ele diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. 3 ícones, 3 referências que já tinham passado antes de Moisés e que tiveram cumprido então seu papel. E ele está fazendo um apontamento para o passado e dizendo para Moisés: olha, em outras palavras, para que a gente possa entender que o Deus ele não muda, as pessoas é que mudam, os meios é que mudam, mas o Deus ele continua o mesmo. Deus ele continua o mesmo. Amanhã não estaremos aqui. Amanhã o pastor Anderson não poderá estar aqui. Os líderes dessa casa não estarão aqui, mas outras pessoas estarão aqui. As próximas gerações virão e elas continuarão proclamando o ano aceitável do Senhor, amém? Sempre haverá alguém. A gente muitas vezes tem o costume, a mania, o vício de muitas vezes demonizar a nossa geração, como se a nossa geração não prestasse, como se a nossa geração não tivesse nada de valor a agregar. Não, querido, há sempre alguém disponível para Deus. Há coisas boas na nossa geração. É claro que nós estamos vivendo em contexto totalmente diferente. Os modos mudaram, mas eu creio que o mesmo Deus que usou Moisés continua aqui, amém? Quando Moisés passa, Deus se revela a Josué. E qual é a palavra que Deus diz para Josué? Josué, não temas, não desanime, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ser forte e corajoso, não temas. Você vai fazer esse povo herdar a terra que Moisés não conseguiu levar aquele povo, porque o tempo dele havia acabado, e era propósito de Deus para a vida de Moisés que aquilo acontecesse. Mas já tinha alguém na manga, amém? Já tinha uma carta na manga. Deus sempre terá uma carta na manga. Eu quero que você entenda isso. Deus sempre tem uma carta na manga, irmãos. Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem um caminho no deserto, irmãos. Deus sempre tem um caminho no meio da tormenta. Deus sempre tem um caminho no meio da tempestade. Por que te afliges? Por que choras? Por que se perturba o teu coração? Por que abate, diz o salmista, por que te abate só a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Descansa em Deus, amém? Essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Descansa no Senhor. Deus ele sempre tem um elemento surpresa. Deus vai te surpreender, amém? Deus vai te surpreender, aleluia. Então veja esse homem de Deus, o profeta Samuel, um grande homem, que foi gerado debaixo de muita oração. Ele era um propósito vivo de Deus para a nação de Israel. Sua mãe Ana, uma mulher de oração, que enfrentava o grande problema da esterilidade, o problema dentro daquela conjuntura
que era os tempos antigos, que a mulher que casasse e não gerasse filhos, ainda mais aquele contexto de genealogia, de sistemas tribais, sistemas de tribos. Isso era muito importante para o judeu, para o povo de Israel em si. A importância da mulher estava em dedicar-se à sua família, gerando filhos fortes, que seriam a base estrutural da casa, da família. Era muito importante que uma mulher gerasse filhos naquele tempo. Esse era o sistema daquele tempo. Principalmente quando era o filho homem, né? Para que servisse no exército, para que fosse um cidadão de forte e grande nome, que desse ali seguimento à descendência. Havia uma importância muito grande nisso, não somente nisso, mas, como já dito, uma base estrutural da família era os filhos. Ter muitos filhos naquele tempo era sinal de prosperidade e riqueza. Amém? Essa verdade não se aplica hoje. Principalmente esse que vos fala sabe muito bem disso. Sou o irmão mais velho de 8. Uma ninhada. Mas naquele tempo era sinal de prosperidade e riqueza. Antigamente, embora não era o plano de Deus isso é muito, muito importante deixar claro, eles tinham um sistema ali que quando a primeira esposa casava com alguém ali, um homem de alguma tribo, e ela não podia dar filhos para esse homem, para esse cidadão, era ali permitido casar com outra esposa, para que essa segunda esposa pudesse gerar filhos para esse homem e ele pudesse manter a linhagem, manter a descendência. Isso era permitido, não estava no coração de Deus, irmãos. Isso nunca esteve, muito pelo contrário, sempre gerou problemas familiares. A grande verdade é essa. Isso aconteceu entre Raquel e Lia. Isso era algo que acontecia rotineiramente, brigas internas, problemas familiares ocorriam quando um cara entrava nessa situação. Então, veja o drama de Ana. Era uma mulher amada pelo seu marido, sim. A Bíblia diz que Eucana subia todos os anos em Siló, onde ficava o tabernáculo, ficava em Siló. Ele subia para sacrificar ao Senhor todos os anos pelos seus filhos, pelas suas duas esposas. E ele sacrificava por Penina, que era sua segunda esposa, sacrificava pelos filhos, mas a Ana ele sacrificava uma parte excelente. Na versão que nós lemos, uma dupla parte do sacrifício que Eucana fazia por Ana, porque ele a amava muito. Mas isso não era capaz de suprir a falta, a necessidade que Ana sentia de poder gerar, de poder ter um filho, de poder gerar. Era muito importante para ela isso. E ela sofria muito. E para piorar, ela ainda era afrontada pela segunda esposa que gerava filhos. Então, veja o drama que Ana está vivendo, a situação que ela está vivendo. Uma mulher considerada estéril. E eu separei algumas lições aqui para que a gente pudesse pensar sobre isso. A primeira é que Ana não era estéril. Aí você fala, eita, agora complicou. Como assim Ana não era estéril? Era porque a esterilidade de Ana não era de ordem natural. O texto diz que o próprio Deus lhe havia cerrado a madre. Então veja, a esterilidade de Ana não era por algo natural, não era por algo biológico, não era por algo
dela era algo sobrenatural. Era o próprio Deus. Havia um propósito, irmãos. Havia um propósito. Para as pessoas, ela era estéril. Mas, diante do mundo espiritual e para Deus, não. Deus tinha um plano para a vida de Ana. Eu vou dizer isso para você essa noite em nome de Jesus. Talvez você esteja numa situação de esterilidade espiritual. Você não consegue gerar nada na sua cabeça, na sua visão. Você não consegue agregar nenhum valor. Você talvez pense isso. Talvez aquilo que as suas mãos tocam não tem produzido frutos. Talvez você diga: eu trabalho tanto, eu faço tanto e não consigo prosperar em nada. Eu estou sofrendo uma esterilidade nessa área. Talvez você olhe e diga: caramba, eu não consigo ter relacionamentos poderosos. Eu não consigo fazer uma amizade saudável. Minhas amizades são amizades tóxicas. Os meus relacionamentos são relacionamentos tóxicos. Eu não consigo avançar nisso. Eu não consigo ver a minha família avançar. Eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho feito campanhas de oração. Eu tenho me colocado diante de Deus todos os dias, mas as coisas não mudam. E você às vezes sente que você está sendo estéril em determinadas áreas. Mas no caso de Ana aqui, e eu quero profetizar para a sua vida no nome de Jesus, que talvez essa esterilidade esteja sobre uma ordem espiritual e sobre o propósito de Deus. Muitas vezes você acha que está estéril. Muitas vezes as pessoas olham para você e digam: olha, nessa terra não nasce nada, nessa terra não produz nada. Mas querido, Deus tem o controle de tudo. O tempo está na mão dele, os propósitos estão nele. Em nome de Jesus, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Creia no Senhor. Você não é estéril, amém? Você não é estéril. É interessante porque o texto diz que Deus lembrou de Ana mais na frente. E esse lembrar, em outras palavras, chegou o tempo. Chegou o tempo de cumprir o propósito da vida de Ana. Deus vai lembrar de você, amém? A segunda verdade que nós aprendemos sobre Ana é a seguinte: que Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para Deus. Ela tinha todos os motivos para não mais querer estar na casa de Deus. Ela tinha todos os motivos para não mais caminhar em Jesus, em Deus, no contexto dela. Ela tinha todos os motivos para não querer mais estar nos ambientes onde Deus está. Ela podia estar revoltada com Deus, mas ela continuou indo ao templo. Ela continuou congregando. E é engraçado porque no tempo em que Ana congregava, os líderes da igreja eram 2 sacerdotes corruptos. Os líderes da igreja, os sacerdotes da igreja, eram 2 sacerdotes corruptos. Mas nem por isso Ana se fechou para Deus. E nem por isso Ana deixou de ser ouvida por Deus. Por quê? Nada pode vedar, nada pode se colocar como interferência entre você e Deus. O seu vizinho pode não querer nada com Deus. O seu vizinho pode não dar um bom exemplo. As pessoas ao seu redor e as situações podem ser adversas, mas nada pode quebrar a interferência que você tem com Deus. O problema é que hoje nós estamos se fechando para Deus por causa do outro. Nós estamos se fechando para Deus porque as coisas não aconteceram do meu jeito. E aí nós entendemos que a nossa adoração a Deus está limitada àquilo que recebemos da parte dele. E aí nós entendemos que quando nós
nos posicionamos dessa forma, a nossa adoração não é por amor. Não se feche para Deus. Não se feche para Deus. Nem sempre as lutas que às vezes surgem é porque Deus abandonou você. Eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 1. Eu queria ler alguns textos com você. Alguns versículos, amém? Veja o que diz em Deuteronômio 8, versículo 1. Diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto. Olha, estes 40 anos, humilhando-os. Isso é muito importante. Humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, olha o que o versículo 3 diz: sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Veja, ele os humilhou, sim, ele os humilhou, para pôr à prova o seu caráter. E aí a gente entende que muitas vezes nós estamos passando pelo crivo, por um teste, que às vezes o próprio Deus nos submete para nos pôr à prova e ver o que é dentro do nosso coração. E infelizmente muitas vezes nós acabamos sendo reprovados nesse teste. E às vezes as nossas lutas são eternas, parece que nunca tem fim. Mas muitas vezes é porque nós ainda não fomos aprovados e precisamos voltar e fazer a dependência, né? Não se feche para Deus. Eu quero continuar lendo esse texto porque é muito poderoso, de Deuteronômio 8, amém? Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não gastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Rapaz, que roupa boa é essa, hein? 40 anos com a mesma roupa e ela não desgastou. Pense nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeça os mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, o que acontece? Lembrem-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que em meio à fartura, olha só o que diz, olha só que coisa tremenda, irmãos. Veja, isso aqui é uma orientação para o povo de Israel que está prestes a entrar na terra prometida. Essa palavra é dada num contexto de 40 anos no deserto.
Mas muitas vezes nós nos pegamos cometendo alguns erros que é muito pertinente àquilo que está sendo dito aqui. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, aleluia, em nome de Jesus você será próspero. Amém? Em nome de Jesus você será próspero. Se você já é, será mais ainda, em nome de Jesus. Quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Veja, não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha. Sim, Ele deu água da rocha. Sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam. De novo, para humilhá-los e prová-los. Para quê? Para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, amém? Essa palavra é muito pontual, muito atual para nós, amém? Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, seguirem os outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Certamente. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. O crivo do teste de Deus. Infelizmente, toda essa recomendação, ela é desobedecida. E você sabe muito bem disso. Não uma nem duas, muitíssimas vezes. Isso aconteceu no tempo dos juízes, isso aconteceu no tempo da monarquia, até o povo ser levado para o exílio babilônico. Mas veja que o plano de Deus era fazer deles um povo forte, um povo valente, um povo numeroso, referência para as nações, se eles não se fechassem para Deus. Assim como Ana, que não se fechou para Deus, em meio a tanta turbulência, em meio a tantos problemas, não se fecha, amém? Terceira verdade não é gerar para disputar, é gerar para adorar, amém? Não existe aquele negócio de vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Não. É verdade que Ana, no seu cântico, ela diz que a mulher que não podia gerar, agora gerou mais 5, e a que podia gerar se enfraqueceu. Sim, é verdade que ela diz isso no seu cântico. Mas perceba que esse texto aqui, que é a história de Ana, ela não é muito sobre Penina. Não é sobre a que feriu. Quem fere não tem destaque. Amém? A sua vida nunca será baseada no outro, no antagonista, no que está oprimindo, não é sobre o outro. Não é como se Ana dependesse, em certo ponto, de Penina, no sentido de não, é muito bom que tenha essas duas figuras. Não. É claro que
Penina, no meu modo de ver, ela acaba sendo um instrumento de Deus para a vida de Ana. Nem sempre aquele que te oprime é o capeta que mandou. Às vezes, Deus colocou o seu patrão, pedra no sapato, para tratar você. Eu falei errado aqui, né? Falei, tatrar você. Para forjar o seu caráter. Lembra do texto que nós lemos? Sim, eu permiti que você tivesse fome. Eu os humilhei para pôr à prova seu caráter. Então, o anseio de gerar não é para mostrar para as pessoas. Algumas versões diz que Penina ela era a sua competidora. A sua competidora. Algumas versões mais antigas, se você tiver, vai falar que Penina era a sua competidora. Não diz que Ana era competidora de Penina, mas diz que Penina era a sua competidora. Muitas vezes quem compete não tem relevância. Amém? E você não pode cair na onda do outro. Você não pode cair no mesmo jogo que o outro está fazendo. Eu aprendi uma coisa muito poderosa, irmãos. O que as pessoas fazem com você são responsabilidade delas. Agora, o que você faz com o que fizeram com você é responsabilidade sua. Portanto, não existe eu querer gerar. Deus nunca vai entregar na minha mão algo que não seja para a sua glória, mas que seja para uma infantilidade de eu querer competir com alguém algo. Eu nunca receberei. Eu afirmo a vocês, nós nunca receberemos algo cujo propósito seja competir com alguém ou querer provar para alguém aquilo que somos. Aquele que sempre tem necessidade de querer mostrar para as pessoas que é alguém, na verdade é alguém que entende que é um ninguém. Então, quando você receber algo de Deus, quando Deus gerar algo no teu coração, que a sua atitude seja de adoração. Veja o texto que nós lemos. Quando comerem e ficarem satisfeitos, quando construírem belas casas, agradeçam ao Senhor. Sejam gratos. Gere gratidão. Ao invés de competir com alguém, gere algo poderoso na vida dele. Partilhe as bênçãos que o Senhor tem te dado com a outra pessoa. Talvez Deus mude a realidade dela também. Portanto, não é gerar para disputar, gerar para adorar. Outra verdade é: qual é o nome dos filhos de Penina? Reforçando o que nós acabamos de dizer. Qual é o nome dos filhos de Penina? A Bíblia não revela. Pois quem vive para humilhar as pessoas, eu vou dizer isso de novo. Pois quem vive para humilhar as pessoas não entra para a história. Penina, ela acaba sendo meio que uma nota de rodapé dentro da narrativa, mas ela não entra para a história. Infelizmente, nós conhecemos pessoas que dedicam sua vida para prejudicar o outro. Ah, o diabo é também. Nem sempre. Em nome de Jesus, não dedique sua vida para prejudicar o outro. Você não vai entrar para a história. Outra verdade: no caminho de toda Ana sempre existirá uma Penina. E volto a dizer,
A Penina, na verdade, ela acaba sendo um instrumento de Deus para a tua vida. Porque veja, pensa comigo isso. Eu cheguei até a anotar aqui para finalizar essa mensagem. Se Penina não provoca, Ana não chora. Se Ana não chora, Ana não ora. Se Ana não ora, Samuel não nasce. Ai, meu Deus. Muitas vezes Deus vai colocar algumas coisas para te estimular, para esticar teu couro, para tirar você da terra e te elevar em lugares altos. Nem sempre vai vir um profeta com a mão estendida e dizer: eis que te digo. Não, às vezes Deus vai colocar alguém para te humilhar, para te colocar à prova, para fazer você buscar um cantinho, colocar os seus joelhos no chão e levar suas guerras para o alto. Entenda, Deus tem as suas multiformas de se manifestar, suas multiformas de usar alguém, suas multiformas de colocar situações. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Quando Sansão desce na cidade de Filisteia, o texto diz que Deus já estava buscando uma ocasião para que Sansão descesse ali. Mesmo que os motivos de Sansão não estavam alinhados com os motivos de Deus, mas Deus queria uma ocasião para que ele estivesse ali. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Deus está conduzindo a história. Amém? E Ele está conduzindo a história no lugar que Ele já viu e que Ele quer que ela chegue. E ela vai chegar, a história vai chegar. E muitas vezes Deus vai colocar na sua vida situações para fazer você melhor. Então, tiver uma Penina no seu caminho, dê glória a Deus. Entra nesse teste e passe. Se tem problema, resolva. Resolva, amigo. Problemas estão aí para serem resolvidos. Não tem tempo de chorar, não tem tempo de se lamentar. Resolva. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Outra verdade: Penina gosta de fazer chorar quem nunca feriu ela. Ruim para Penina. Ruim para Penina. Não precisa nem falar muito sobre isso. Outra verdade é: não perca seus hábitos. Amém? Não perca os seus hábitos. A Bíblia diz que Ana, por estar tão angustiada pelas afrontas, pela esterilidade, ela não comia. Ela começou a perder o apetite. E o seu marido pergunta: por que você chora? Por que você não come? Ela não conseguia ingerir nada, não conseguia comer nada, perdendo os seus hábitos. Muitas vezes a nossa vida é assim, a angústia está muito puxada, as coisas estão tão pesadas na nossa vida, e nós começamos a perder os hábitos. O hábito de orar, o hábito de congregar, o hábito da comunhão, os hábitos pessoais que muitas vezes são bons, que nós temos, a gente acaba deixando isso se perder. Em nome de Jesus, não perca os seus hábitos. Isso faz parte da sua essência. Isso faz parte de quem Deus chamou você para ser. Não deixe o diabo deformar isso. Em nome de Jesus. Não perca os hábitos da oração. Não perca os hábitos da comunhão. Não perca os hábitos de estar à mesa. Amém? Em nome de Jesus. Outra verdade que nós aprendemos sobre Ana, mesmo com todas essas angústias, mesmo com todo o peso, mesmo com todas as lutas, é que os problemas não tiraram Ana do altar. Que legal isso, irmãos. Os problemas não tiraram Ana do altar. Glória a Deus. Em nome
nome de Jesus, os problemas não tirarão você do altar. Profetizo em nome de Jesus. Você vai continuar do altar. Quem é do altar não sai do altar nunca. Quem é do altar não adianta, não sai do altar. É filho do fogo e pronto. Ainda que ele dê uma escorregada, às vezes parece que vai morrer, vai quebrar. Mas não, o filho do fogo está sempre no altar de Deus. E eu repito, os líderes da igreja eram sacerdotes corruptos, mas Ana era uma mulher do altar. Nada impediu que ela estivesse longe do altar. Ou seja, os meios não definem quem é você. As pessoas não definem quem é você. Uma vez o cara falou um negócio para mim verdade, que é muito verdade. Pô, caramba, nós somos engraçados. O nosso time não ganha nunca e a gente não muda de time. Tem gente que está em 50 anos sofrendo pelo Vasco. 50 anos sofrendo pelo Vasco. Na nossa empresa, nosso patrão nos oprime, mas nós não pedimos conta. Porque é uma necessidade nossa, pessoal. A gente vai aguentando, vai levando, vai tolerando. Mas diante do altar, qualquer coisa nos tira. Isso não pode acontecer, irmãos. Isso não pode acontecer. Nada pode tirar você do altar. Nada vai tirar você do altar em nome de Jesus. Eu profetizo que você não vai parar, irmãos, em nome de Jesus. Elias, profeta do avivamento, profeta do fogo, homem de Deus. O cara ora e o fogo cai do céu. O cara puxa espadão e mata os profetas de Baal. Depois de Deus responder com fogo aquela terra. Um homem de Deus, um homem que está andando em milagres o tempo todo, irmãos. Está andando sobre a provisão de Deus. Vai para o rio Querite, eu vou te sustentar lá. Ele bebe do rio, o rio seca. Quando o rio seca, Deus fala, agora vai para casa de uma viúva. E Deus é sensacional, né? Podia mandar para casa do Elon Musk. Podia mandar para casa de um grande empresário. Vai para casa de uma viúva que está passando necessidade. Ela vai sustentar você. A mulher não tinha nem como sustentar ela. Ela vai sustentar você. Ou seja, os recursos estão na mão de Deus. Ah, você é um bilionário. Você só não tem os seus bilhões ainda, mas você é um bilionário. Amém? Eu creio que os recursos estão disponíveis nas regiões celestes, irmãos. Aleluia! Os recursos estão em Deus para a sua vida. Os recursos estão acompanhados com o seu chamado. As coisas vão acontecer. As pessoas estão olhando, estão vendo uma vida estéril, uma terra que não gera nada. Ah, querido, mas os recursos estão nas mãos de Deus. Vai gerar, vai nascer, vai brotar. No solo a semente quebra, ninguém vê, mas no solo a semente quebra. Está sendo gerado em nome de Jesus. Eu não sei como você está aqui, eu não sei o que está te afligindo, eu não sei os seus questionamentos, eu não sei qual tem sido o seu temário para esse ano, mas no nome de Jesus eu profetizo para você que os seus recursos estão em Deus e vai acontecer. Elias está andando em milagre o tempo todo. O homem que viu o sobrenatural de Deus, irmãos. Elias, um grande homem. Chega um momento que ele, uma palavra, quebrou o homem. O homem entra numa depressão profunda. Tudo bem que não era de qualquer pessoa que provinha esta palavra. Estamos falando de Jezabel, a mulher mais ímpia de toda a Bíblia, o modelo da prostituição, da perversidade, da manipulação. Mas Elias, ele pede a morte. Aquela palavra causou um impacto tremendo na vida de Elias.
E o grande profeta Elias, ele se vê numa situação em que ele não vê mais expectativa de vida. E ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Ele diz: Senhor, aquela oração, né? Aquela oração sofrência, né? Já viu aquela oração sofrência? Ah, Senhor, coitado de mim. Eu sou tão pobrezinho, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu sou tão fraquinho. Eu sou tão pequenininho. Eu quero a morte. Eu preciso da morte. A Bíblia diz que Elias dorme. Ele dorme ali, debaixo do pé de zimbro. De repente alguém acorda Elias. Era um anjo do Senhor. Mas a palavra para Elias não foi: ô filhinho, lindo, maravilhoso. Ele diz: olha, levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Você está reclamando que quer morrer? Tem um caminho muito grande para você ainda. Levanta e come, meu irmão. Ele levanta, ele olha ao redor, ele vê um pão cozido sobre brasas, irmãos. Cara, que coisa tremenda. Um pão cozido sobre as brasas. Quem trouxe aquilo? De que padaria veio aquilo? Esqueci o seu nome. Rosilene. Farou de os sinais seguirão, amém? Os sinais seguirão. Amém? Entendedores entenderão. Pô, vocês nem me ajudam. Ai, meu Deus. Quem trouxe aquele pão? De que padaria veio aquele pão? Quem trouxe aquela água? Tom. Quem? Cara, nós estamos falando de um alimento do céu. Nós estamos falando de um alimento, cara, que Elias nunca tinha comido e que jamais comeria. E eu volto a dizer: os seus recursos estão em Deus. Deus vai trazer pão do céu para você. Deus vai trazer água do céu para você. Aquilo que você nunca experimentou, você experimentará. Mas você não pare, em nome de Jesus. Não pare, não desista. Só come maná do céu quem continua no caminho. É normal. Em tempos de luta nós fazemos um balancete com Deus, né? Já chegou o momento de eu orar ao Senhor assim: Senhor, se o Senhor me apertar mais um pouco, eu vou quebrar aí. Alivia aí, Senhor. Ah, meu Deus, mas Deus vai te dar força, amém? Deus vai te dar força. Os problemas não tiraram Ana do altar. E para Elias ele falou: ó, faz o seguinte, tudo bem. Depois de um tempo, né? Vou fazer você ter uma carreira bacana. Você vai sair bonito na foto, Elias. Você vai sair no carro de fogo. Oh! Carruagem de fogo vai vir te buscar. Mas tem o seguinte: separa Eliseu para ser profeta no seu lugar. Separa Jeú. E aí nós voltamos para o princípio da conversa. Sempre haverá alguém disponível para Deus. Você não é insubstituível. Oh, grande Elias, você não é insubstituível. Outra verdade é que o propósito de Ana era ter um filho, mas o propósito de Deus era ter um sacerdote. Uau! O propósito de Ana era ter um filho, mas o propósito de Deus era ter um sacerdote. E quando Ana entendeu esse propósito, e esse propósito casou, meu irmão, ó. Quando o propósito que estiver no teu coração casar com o propósito que está no coração de Deus, meu amigo, pode levantar rapaz, a terça parte dos demônios. Pode levantar, meu irmão, Apolion, Abaddon. Enfim, não vai impedir. Os planos de Deus não se frustrarão.
não se frustrarão os planos de Deus na sua vida. Parece-me que, enquanto Ana orava, pedindo um filho, mas não havia um propósito, não havia um motivo, ou o seu motivo era um motivo fútil. A ideia que eu tenho é que essa oração não estava fazendo muito efeito. Não sei se essa oração, acompanhada com a angústia que ela sentia, a alma sofrendo, a alma expondo, parece que as coisas não estavam fluindo. Mas quando ela entendeu, a Bíblia diz que ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, diante do Senhor, eu faço um voto aqui. Esse menino, eu não vou passar navalha na sua cabeça. Eu entregarei ele no teu altar. Assim como eu sou do altar, ele também será do altar. Aleluia, aleluia. Parece que essa oração, ela fez sentido para Deus, e ela moveu o trono de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: agora sim. Porque, gente, eu tenho um filho somente para dizer para minha competidora que eu tenho um filho? Que propósito é nisso? Eu tenho um filho só para dizer para as pessoas que agora eu era uma mulher estéril e agora eu posso ter filhos? Que legal! Mas que propósito é nisso? Isso é para que a gente entenda que os propósitos de Deus para nós estão muito além. Veja, Ana pensava em gerar filhos, para que as pessoas vissem, para que aplacasse a perturbação da sua competidora. Mas o que Deus está enxergando? Um profeta para essa nação. Essa nação, ela está perdida, ela está como ovelha sem pastor. Os líderes da nação são homens corruptos. A nação está afastada da adoração. A nação está corrompida. Então veja que o propósito de Deus está em anos-luz do propósito de Ana. Mas quando Ana entendeu que ela precisava entregar aquele filho para um propósito, meu irmão, não teve como dar errado. Deus, ou melhor, Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. No entanto, nós temos visto muitas pessoas que nas suas petições pedem algo a Deus, mas, amém, nós servimos a um Deus que é um só. Ele só tem um nome. Eu costumo dizer que o nosso Deus, ele tem somente um nome, mas vários sobrenomes. Amém? A Bíblia diz que ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Elohim, Elion, Adonai, Tsidkenu. Jireh, o Deus da provisão. Há vários adjetivos que apontam para Deus. Então eu creio de fato que Deus, ele é um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Sim, sim. Ele se preocupa com aquilo que você precisa para vestir, seu alimento. Embora ele diga para nós que nós não devemos andar ansiosos com o que haveremos de comer ou vestir, pois se até os lírios do campo o Senhor os veste, ele se veste muito melhor do que Salomão. Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como os lírios. O Senhor sustenta. Ele diz: não é mais importante o corpo do que a roupa. Ele diz: olhai as aves, elas não ficam preocupadas. Então, sim,
Nós servimos a um Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê. Nele não sentiremos falta de nada. É claro que você pode sim orar a Deus numa oração de teor, de provisão. Às vezes você precisa de uma provisão para a sua vida, uma provisão financeira, uma provisão material, uma provisão para a sua família, para alguém. Isso é bacana, isso é bom, isso é louvável. Agora, uma oração com propósito. Uma oração com propósito. Na verdade, tudo que se faz, se tiver um propósito, e esse propósito alinhado com os céus, aonde os interesses de Deus estão em pauta, tem tudo para dar certo. O problema é que muitas vezes as nossas orações, os nossos propósitos, não está atrelado aos interesses de Deus. E a gente precisa saber que Deus tem um interesse nisso. A gente precisa entender que Deus vê aquilo que a gente não tem capacidade de enxergar. Portanto, que a sua vida seja uma vida de propósito. Que o seu cantar seja um cantar com propósito. Que o seu pregar seja um pregar com propósito. Que as suas habilidades, as suas capacidades, elas tenham um propósito. Não somente os seus propósitos pessoais, mas que tudo que você tem, tudo aquilo que está em você, que você pode servir, tenha um propósito. Veja que esse menino, ele é um propósito de Deus, e Deus tinha um propósito para ele. Outra verdade é que a chave que abria a madre de Ana é a oração. E aí eu finalizo essa parte. A chave que abriu a madre de Ana é a oração. Não deixe de orar. Em todo tempo ore ao Senhor. Onde quer que você esteja, a sua mente esteja no Senhor. Todos os seus propósitos de vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. As suas guerras, as suas pelejas sejam levadas todas para o joelho. Você não vá para as redes partilhar das suas lutas, primeiramente, mas que você leve essas suas lutas para o joelho. Que antes de tomar qualquer conselho humano, por mais que a pessoa tenha muita capacidade e unção, que você nunca faça isso primeiramente, antes de falar com aquele que realmente pode resolver o seu problema. Que a sua vida esteja direcionada no Senhor. Acredite, a oração pode muito seus efeitos. Acredite, Deus ouve a oração do justo. Acredite, Deus pode fazer um terremoto acontecer quando alguém ora com fervor. Acredite, a oração é um dos pilares cruciais para a vida de um cristão que caminha em Jesus. Fique de pé em nome do Senhor.
Aleluia. Você às vezes pede um filho, mas Deus, Ele quer gerar um profeta. O propósito de Deus é maior, amém? O propósito de Deus, Ele vai sobrepor os teus planos. A oração que eu faço essa noite aqui, Deus abra a tua visão nesses dias. Que Deus abra a tua mente, teu coração. E já me coloco também nessa situação. Que Deus abra a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos estar alinhados com o propósito dos céus. Para que você esteja num outro time, amém? Para que você esteja na mesma sintonia dos céus. Nós oramos a oração do Pai Nosso, e é uma oração modelo. Nós dizemos Pai Nosso, reconhecendo a paternidade do Senhor, reconhecendo que Ele é Pai, amém? Muito mais do que um Deus punitivo que muitas pessoas às vezes têm em mente. Nós temos um Deus que é Pai, que nos dá acesso ao seu coração, que nos dá acesso ao ambiente em que Ele está. Um Pai que nas arquibancadas do céu Ele olha para nós e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. A oração do Pai Nosso, ela também diz: santificado seja o seu nome. Então, nós reconhecemos que Ele é Pai e reconhecemos que Ele é santo, e proclamamos que o nome dEle seja visto por todos como santo. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Em outras palavras, venha a nós a tua cultura, o teu governo. Venha a nós a tua linguagem. Venha a nós o teu estilo. Eu não quero viver sobre a minha vontade. Eu não quero viver sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não. Que venha a tua cultura. Ah, querido, quando temos um encontro com Ele, não tem como sermos iguais. Quando Cristo invade o nosso coração e quando somos achados por essa avalanche de amor, não tem como continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com os mesmos jeitos. A mudança é promovida de dentro para fora e é percebida por todos. Seja feita sua vontade. Ah, Deus, seja feita a sua vontade. Que não haja mentira nos nossos lábios. Que essa palavra não seja uma palavra superficial, sem propósito, sim. Mas que tenha um propósito dessa palavra. Seja feita a sua vontade, Senhor. Nos ajuda a entender a tua vontade, porque nem sempre a tua vontade a gente entende. Mas nós queremos, Senhor, porque a tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, Senhor. Então que se cumpra a sua vontade sobre a vida dos teus filhos, assim na terra como é no céu, porque o céu é referência para a terra. Tudo que está acontecendo aqui, toda a realidade que você está vendo, ela já está acontecendo no céu. O céu é a nossa referência. Nós estamos aqui porque o céu é a nossa referência. Você está se movendo aqui. As suas orações, o seu louvor não é algo apenas físico, não é algo apenas para acalmar o espírito de alguém que talvez entrou aqui angustiado. É muito mais do que isso. Há uma atmosfera do céu nos envolvendo. Os anjos estão aqui neste lugar. Ah, querido, Deus está aqui na casa. Então que assim seja, como na terra, como é no céu, porque o céu é a nossa referência. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Continua a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós aprendemos que o pão nosso não é apenas uma provisão física, não é apenas o alimento, não é apenas a roupa, não é apenas a vestimenta, mas o pão, o alimento espiritual. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. A água que o Senhor disse para aquela mulher no poço de Jacó: olha, se você conhecesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água da vida.
o pão que o Senhor diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Seus pais comeram do maná do deserto e morreram, mas quem come de mim não morre. Ah, Deus, dai-nos esse pão. Tu és o pão, Tu és o nosso alimento. Assim como o Senhor disse: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Nós proclamamos aqui, Senhor, que a nossa comida e que a nossa bebida seja fazer a sua vontade. Que a nossa comida, que a nossa bebida seja estar diante do seu altar. Oh! Perdoa, olha aí. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Olha, que oração poderosa. Perdoe, Senhor, perdoe-me. Mas perceba que a petição não é apenas algo que te favoreça. Não é uma petição que apenas você está envolvido nela. Quando você pede o perdão ao Senhor, você automaticamente se coloca predisposto a perdoar. Porque o perdão não é somente para você. O perdão não é algo que é retido apenas para você. O perdão também precisa ser liberado. O perdão também precisa ser... O perdão também precisa ser partilhado. Perdoe nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação. As tentações que todos os dias nos cercam, as tentações que todos os dias estamos sujeitos, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes vem como seta na nossa mente, nos nossos olhos. Ah, Deus, não deixe os meus ouvidos ouvir aquilo que não é de Ti. Não deixe os meus olhos olhar, Senhor. Eu quero afastar o meu olhar daquilo que não é Teu. Não deixe a minha língua proferir palavras que não estão de acordo com a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Mas que a minha língua proclame o ano aceitável do Senhor. Que a minha língua seja uma língua que professe palavras de bênçãos e não maldição. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o poder. Aleluia. Teu é o reino, Tu é a glória. Oh, Teu é o poder, Teu é o reino, Tua é a glória para sempre. Amém. Amém, querido. Aleluia. Obrigado, Deus, pelo Seu amor, pela Sua bondade e pela Sua fidelidade.